Hoje nós estamos aqui num podcast diretamente de Recife. Eu tô com ele, Alexandre, muito prazer estar aqui com você hoje. Um prazer. Com o Rodrigo também, muito prazer, Rodrigo. Obrigado. Para a gente falar, Alexandre, de um tema muito importante que é a eficiência e sustentabilidade em grandes obras. E eu queria que você falasse um pouco, aproveitando, antes de entrar no tema, falasse um pouco dessa nova etapa da Abrametal, né? O Alexandre, que ele é o CEO hoje da Abrametal, que você falasse um pouquinho dessa nova etapa e depois a gente vai entrar nesse tema que é a eficiência, que é um tema muito especial. Então, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. A Abrametal, esse ano é um ano especial para a empresa, né? 50 anos, com grandes projetos já em carteira para entregar ainda esse ano e até primeiro semestre de 2027. Os investimentos que também estamos fazendo esse ano são investimentos importantes para a eficiência da empresa e para melhorar a capacidade de entrega também para o mercado doméstico e para o mercado internacional. A Abrametal, ela continuará investindo nos próximos anos nessa melhoria e na automação de seus processos, né? E isso é importante para nós, porque para nós no Brasil, para sobrevivermos, nós precisamos de muito investimento em eficiência, né? Nós não podemos acreditar que o governo vá melhorar as nossas condições, esse custo do Brasil, que é muito caro, para a gente competir com os países asiáticos, né? Então, a Abrametal, ela todo ano toma essa decisão, junto ao conselho, o presidente do conselho, o senhor Ricardo Brandão, para esses investimentos, visando, então, a uma maior eficiência do nosso processo. Legal, que legal, Alexandre. Rodrigo, você gostaria de dar uma palavrinha também? Claro. Prazer de novo, obrigado, né, da oportunidade de a gente estar conversando. A Abrametal vem numa crescente e a gente sente o mercado num momento muito bom. Temos evoluído ano a ano, estamos atingindo grandes patamares de volume de entrega e enxergamos um horizonte muito positivo nos próximos anos, tanto no Brasil quanto no mercado externo também. Estamos trabalhando para isso. Legal. Muito obrigado aí, eu acho que por essa observação. No finalzinho, Alexandre, a gente vai pegar um plus também, aproveitar para falar um pouco de campanha de 50 anos, tá? Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta para vocês, voltando no nosso tema aqui, que é eficiência e sustentabilidade em grandes obras. E eu tenho uma primeira pergunta, tá? A gente vai bater um papo aqui bem descontraído. Eu gostaria de ouvir um pouco do seu posicionamento, tá, Alexandre? E também do seu, Rodrigo. E eu queria entender um pouco mais o que vocês, como é equilibrar a performance técnica e sustentabilidade em projetos de grande porte. Como que a gente pode ter essa união hoje? Bom, o primeiro ponto, que é um ponto importante dos nossos produtos, é que eles são 100% recicláveis, né? O aço você consegue reciclar ele 100%. Esse é um ponto importante dos nossos produtos. Uma outra questão é que a Abrametal está entrando nos últimos anos, principalmente esse ano agora, né, com a chegada aí o Rodrigo à frente da gestão de linha de transmissão no país, a aplicação dos postes em linha de transmissão. E o que tem a ver isso com sustentabilidade, né, com o meio ambiente? É que o poste, substituindo a torre treliçada, que o mercado conhece bem, você utiliza uma faixa servidão muito menor, né? Você desmata menos. Você consegue trabalhar numa faixa onde vai passar a linha de transmissão mais estreita, né? Falando um português mais fácil das pessoas entenderem. Então, com isso, você imagina 1.000 quilômetros e você reduzindo essa faixa, né? São 1.000 quilômetros de redução de uma faixa servidão muito grande. Então, isso para o fundiário e para o meio ambiente tem um impacto muito forte, né? Então, eu acho que é uma questão muito importante e eu peço até que o Rodrigo ele complemente com essa ideia, né, desse novo produto. Claro. Bem pontuado, inclusive, Alexandre, o poste é um produto que, na sua origem, foi pensado em solucionar problemas de
meio ambiente também, né? Entre outras vantagens, ele traz diversas vantagens, montagem, velocidade, cronograma, mas temos de meio ambiente, reduzir supressão é um tema super sensível quando se fala em linhas de transmissão. A gente tem o Brasil, né, um país de dimensões continentais, a gente tem uma riqueza de biomas e preservá-los acho que é dever de todos, a gente como uma empresa comprometida, né, com o país, com o nosso ecossistema, a gente pensa muito nisso. Temos diversos exemplos, hoje a gente já tem mais de 1.400 postes desses instalados no país. São 14 estados onde já tem obras 14 estados, legal. De norte a sul, em cada linha, em cada obra, com a sua particularidade, né? A redução da intervenção no solo é fator importante em todos os projetos de postes, né? Acreditamos muito nessa solução, não só para o mercado de distribuição, que a gente fala, até 138, mas também para transmissão, onde ainda tem espaço para crescermos. Então, a transmissão em 230 kV é um produto com aplicação direta, né? Imediata. Que legal. Eu acho que pegando um gancho nisso que você está falando, Rodrigo, a gente também tem uma pergunta aqui que é bem interessante, em relação a essas iniciativas sustentáveis, né? Qual delas tem se mostrado mais eficaz? Acho que durante todos esses anos que vocês vêm trabalhando com todas essas implementações dentro do mercado, quais são as iniciativas que vocês enxergam serem mais eficazes e as iniciativas que precisam ser tomadas para os próximos 10 anos, por exemplo? Sim. Bom, os postes é um produto nosso, né, que a gente coloca a mercado, é algo que a gente disponibiliza para os clientes considerarem seus empreendimentos. Dentro de casa, né, Alexandre? A gente também faz o nosso dever. Então, nos nossos processos, desenvolvemos projetos, pesquisa e desenvolvimento, a gente tem linhas grandes de trabalho visando o melhor uso dos recursos. O aço, apesar de reciclável, trabalhamos constantemente na redução de resíduos, né, a redução do consumo da matéria-prima, como meio de valorizar as boas práticas aí de ESG, né? O S também, né, do social, é outra veia que a gente investe, né, Alexandre? Temos programas muito bonitos, inclusive, de inserção da mão de obra feminina na indústria. A nossa indústria, ela acaba historicamente sendo bastante masculina, né? Mas, sim. Mas até nisso você pode falar melhor do que eu. Temos desenvolvido muitos trabalhos para introduzir e melhor interagir com a sociedade na qual a gente está inserido. Tanto em Linhares quanto em Criciúma. Vale ressaltar, né, alguns projetos sociais que nós temos dentro das comunidades onde a Abrametal atua, né, tanto no estado do Espírito Santo como no estado de Santa Catarina, também quando nós tínhamos a planta em Minas Gerais. Então a gente procura contribuir com a sociedade no aspecto social, cultural e essa questão do meio ambiente, né? Temos projetos que ajudam, projetos grandes que ajudam também na conservação do meio ambiente nessas cidades. E essa questão do meio ambiente, nós temos também um grande aproveitamento de água no nosso processo industrial, captação de água de chuva, todos esses projetos existem na Abrametal. Geração de energia solar dentro da nossa fábrica também contribui, né, com o meio ambiente. Então, tudo que a Abrametal pode contribuir para a preservação e cumprimento dessa etapa, nós estamos fazendo, né? E iremos investir muito mais no futuro. Legal. Estava comentando também que nós temos projetos junto a instituições de ensino de crianças, né? Legal. E Criciúma, inclusive com o clube de futebol da cidade, né? O Criciúma Futebol Clube. E também nos alegra muito poder contribuir. E a escolinha de futebol em Linhares. Tem a escola de futebol em Linhares também. Para poder tirar a criança das ruas, né? E eu queria fazer uma pergunta para vocês, já que a gente está falando da parte social mesmo da Abrametal. Aonde surgem essas iniciativas sociais? Assim, vocês têm hoje uma equipe que programa, que faz uma pesquisa de campo em relação a essas ações? Ou tem alguém que fala, levanta a mão, gente, vamos apoiar
essa ação, a gente gostaria de fazer isso? É uma coisa muito mais institucional ou é algo que vocês observam como vocês estão mesmo, né, na cidade de Linhares, na cidade de Criciúma, entre outras cidades também, né, que vocês apoiam esses programas? Existe hoje um filtro de escolha, assim, Alexandre? Eu acho que é legal a gente poder falar e pensar, né, nesses apoios. A área social da Abrametal está bem estruturada. Nós temos uma coordenação, né, que cuida desses projetos. E o que nós observamos, né, que grande parte das entidades no Brasil que necessitam de ajuda, eles não sabem pedir ajuda. Eles não têm um projeto estruturado, apoiado por uma lei do governo federal, para que eles possam pedir ajuda. Então, o que a Abrametal fez? Ela pegou uma empresa especializada nesse assunto e pegamos várias entidades que tinham projetos que não estavam estruturados e demos treinamento para eles. Nós treinamos essas entidades a como estruturar um projeto para pedir apoio. Para pedir apoio. Então, aí você realmente está ajudando, né? Você está ensinando a como pedir. Sim. Né? A como montar um projeto que tenha sustentabilidade realmente. Né? Então, nós fizemos isso, foi um sucesso esse ano. Né? As várias entidades participaram. Então, patrocinado pela Abrametal. E com isso, essas entidades agora estão aptas a pedir ajuda, não só a Abrametal, há várias empresas há outras empresas também que estão estruturadas para isso. Vocês acabam dando esse pontapé inicial, educando, querendo ou não, mostrando o caminho para que eles possam seguir com o projeto deles adiante, né? Isso é muito legal. Existem projetos sociais no Brasil inteiro, né? Sim. A gente tem no nosso site um canal, inclusive, aberto para quem tiver algum projeto, um relato, né, Alexandre, de interesse, quiserem entrar em contato conosco. No nosso site tem todas as orientações. Tá? Tem um canal, uma página exclusiva para esse apoio social. Mas temos um comitê, né, interno que avalia cada solicitação que venha do mercado e para poder te atender esses projetos. Né? E tem que estar assim, atendendo também as necessidades das comunidades, da região onde a Abrametal atua. Né? Porque com isso você também atinge as famílias dos funcionários que trabalham na Abrametal. Isso ajuda também, né? Legal, legal. Bom, eu queria aproveitar, eu acho que até antes da gente finalizar essa nossa primeira etapa desse bate-papo, olhando um pouco para o futuro, eu tenho uma pergunta para vocês, eu gostaria muito que o Rodrigo respondesse, você também, Alexandre. Olhando para esse futuro, qual que é o papel da sustentabilidade que vocês enxergam que deve ser desempenhado no setor elétrico mesmo, né? A gente tem a competitividade normal do mercado, mas qual que é o papel que vocês enxergam que todas as empresas elas devem abraçar em termos de sustentabilidade? Eu acho que para os próximos 10, 15 anos. Penso que o fornecimento de energia elétrica, ele é um serviço que deve ser universal. Todo mundo tem o direito a acessar esse recurso. É claro que as obras de investimento podem ser feitas a qualquer custo, né? Sim. Seja financeiro ou do ponto de vista de recursos naturais também. Então, é importante o setor como um todo, o fabricante, o projetista, a transmissora, a distribuidora, conversarem e analisarem de uma maneira ampla onde estão as oportunidades de desenvolvimento, né? Muitas vezes, um determinado player tem uma ideia e ela pode ser não só útil como inspiradora para outras empresas, outros projetos, outras iniciativas. Legal, legal. Eu acho que eu concordo com o Rodrigo, né? Tem que aproveitar esses grandes eventos que temos no Brasil, ligado ao setor de energia, e discutirmos esses temas, né? São temas importantes. Como eu falei no início da redução de faixa servidão, né? Que é um tema delicado, mas você tem vários outros temas, né? Quando você aplica os nossos produtos e de que forma que aplica, né? A questão da mão de obra no Brasil, né? Que estamos vivendo um momento difícil de mão de obra. Temos players, parceiros da Abrametal, que construíram escolas para poder treinar essa mão de obra. A Abrametal participa também para treinar a montar torre, por exemplo, né? Treinar a montar uma estrutura para
painel solar, treino para treinar pessoas para montar torres de telecomunicações. Então, essas escolas também, que são escolas quase técnicas, Sim, né? sim. E é uma iniciativa do próprio player do mercado, com o apoio da Abrametal, isso consegue ir para frente, né? E isso ajuda também nessa formação da mão de obra. Eu digo que a formação da mão de obra hoje no Brasil está indo muito além disso. Está indo além, porque eu digo que os valores estão sendo perdidos das famílias, né? Então, o que as empresas agora têm que também trabalhar junto com aquele funcionário que você tem já há 20 anos, 10 anos na empresa? Aham. É fazer com que eles peguem essa nova geração e ajude a conduzir por um caminho realmente de entender quais são os valores de um ser humano, de uma pessoa, para concordo. crescer na vida e para crescer na empresa que ele trabalha. Então, esses valores nós estamos divulgando bastante isso na nossa empresa, né, para que as pessoas não sejam apenas técnicos, sejam pessoas com valores robustos para conduzir a sua vida familiar e sua vida profissional para o sucesso. A gente quer que todo mundo cresça realmente. Sim, com certeza. E quando você tem pessoas trabalhando nas empresas e que respeitam esses valores, que vêm da família, né, isso ajuda toda uma sociedade, né? Então, é isso que a Abrametal também vem trabalhando junto com as empresas e junto com os seus funcionários. Legal, que legal. Alexandre, até para finalizar, eu achei muito bacana essa sua fala em relação às pessoas. Eu acho que conseguir trilhar um futuro para essas pessoas, mostrar um caminho é muito importante. Eu acho que a maioria das empresas em vários setores deveriam ter essas iniciativas, né? E esse ano, querendo ou não, também é um ano de comemoração, né? Campanha de 50 anos da Abrametal. A Abrametal está tratando uma campanha regional, agora também, em alguns outros aspectos nacional. Eu queria que você falasse qual que é essa expectativa. Eu acho que daqui para o final do ano a gente tem uma campanha rolando para mostrar dos apaixonados, né, das pessoas que trabalham na Abrametal, de todas as famílias que fazem parte da Abrametal. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, dos 50 anos da Abrametal, que aproveitasse esse momento para que a gente pudesse entender a sua visão, a visão do Rodrigo também. Vocês são uns grandes pilares aí da empresa que conduzem a empresa, direcionam a empresa para o caminho e para o objetivo. Queria que vocês falassem um pouquinho aí do que representa esses 50 anos da Abrametal. É uma história, né, que o próprio Ricardo Brandão, ele costuma dizer, não é fácil você, no Brasil, ser uma empresa com o mesmo CNPJ. E isso, para mim, isso é sucesso, né? Sinônimo de sucesso. Uma empresa com 50 anos e o mesmo CNPJ. Com todas as dificuldades da história da empresa, né? Que todos temos, né? Todas as empresas têm seus momentos difíceis e seus momentos áureos, né? Então, eu acho que temos que saber passar por esses momentos e aprender com esses momentos, né? Então, 50 anos para uma história de uma empresa como a Abrametal é um momento muito bonito, de muito orgulho, né, de sermos Abrametal, e é por isso que nós temos essa campanha forte esse ano de apaixone-se pela Abrametal, né? E não é só o funcionário se apaixonar pela Abrametal, todos os stakeholders, né? Então, Sim. São os nossos fornecedores e parceiros, nossos funcionários, né, a sociedade. Então, eu acho que os nossos clientes, né, apaixone-se pela Abrametal é uma frase que vai ficar forte esse ano, nessa comemoração, porque é uma empresa séria, uma empresa com ética, né, uma empresa que respeita as pessoas e respeita todos os stakeholders, uma empresa que trabalha de uma forma muito transparente, né? Então, é um ano muito especial e de muito orgulho, eu repito isso, porque eu estou há 20 anos na empresa e tenho muito orgulho de trabalhar nessa família Abrametal. E eu acredito que teremos mais 50, depois mais 50, e essa empresa será sempre uma empresa muito respeitada e com credibilidade, né? A marca Abrametal, ela tem credibilidade no mercado brasileiro. Isso é o mais importante, né? E no mercado internacional. Isso é muito importante. Isso. Legal. Isso. Bom, né? Depois dessa fala fica até difícil, mas completamos os primeiros 50 anos, nos preparando para os próximos. Para os próximos 50 anos. A gente tem essa visão de construir a empresa, deixar ela perene, né, Alexandre? Sim. Então,
muito nos alegra, né? A data festiva, o aniversário e as ações que a gente promove, que a gente toma, é sempre pensando no futuro. É isso, queria agradecer vocês por esse momento especial, por esse tema que é muito importante no setor, a gente falar sobre isso. Queria agradecer, Rodrigo, agradecer, Alexandre, e para uma próxima oportunidade a gente vai estar junto também. Tá, muito obrigado e sucesso aí no canal. Muito obrigado, parabéns. Muito obrigado.